Meus queridos irmãos, meus amigos, bom dia. Pastor e doutora Everaldo aqui de João Pessoa, na Paraíba, voltando aqui para conversar com vocês num áudio, num vídeo aqui, a respeito desse episódio que aconteceu no Senado ontem, com a rejeição do doutor Jorge Messias. Isso levantou um grande questionamento a nível nacional, principalmente dentro da área da comunidade jurídica, porque não é usual, não é normal o Senado fazer uma rejeição de um nome indicado para a Suprema Corte, principalmente quando esse nome tem notável saber jurídico, né? E o Jorge Messias é um homem preparado, juridicamente falando, tecnicamente falando, mas ele foi barrado a sua entrada, a sua aprovação pelo Senado Federal. Primeiro, eu quero dizer aos irmãos que o Senado é uma instituição muito importante, antiga, né? O Senado foi instituído em Roma no século I antes de Cristo, e a partir dali o Senado tem uma função muito importante nas democracias, na organização do Estado, né? A palavra Senado vem de senex, que significa velho, ancião. E não é à toa que os senadores são homens experientes. Na legislação brasileira, no ordenamento jurídico brasileiro, o senador só pode ter esse acesso a essa casa legislativa alta, né, a partir dos 35 anos. Né? Porque o Senado ele é composto de homens experientes. O Senado representa o Estado, né, o Estado federado. Ele não representa, vamos dizer, propriamente a população. Quem representa a população é a Câmara dos Deputados, mas o Senado é democrático porque ele é eleito pelo povo. No Império, o nosso Senado era vitalício, era indicado pelo imperador, né? E que ficava cidadão até morrer, né? A República mudou isso, passou a dar aos senadores mandato, mas um mandato mais longo, mais elástico do que um deputado federal. Então, o Senado hoje, ele representa, ele tem um segmento muito importante de representação no parlamento. Porque o Senado, ele inclusive julga os ministros do Supremo. Né? Alguém pensa que o Supremo está acima da lei, está acima de todo mundo, ninguém julga ele. Julga. O Supremo julga. No caso do Brasil, os nossos senadores ainda não tiveram coragem de fazer um enfrentamento desse, apesar das graves denúncias contra ministros do Supremo, alguns ministros do Supremo. Mas o nosso Senado, ele é um Senado enfraquecido. A gente não pode dizer de outra forma. Mas no Brasil, ele surgiu no Império, né? Em 1825, Dom Pedro I instituiu o Senado. Como disse, o Senado era vitalício, e com a queda da monarquia, naquele golpe de Estado encabeçado por Benjamin Constant, Rui Barbosa, Silva Jardim, né, Aristide Lobos e outros, né, criou-se, então, um Senado comandato, né, né? E aí, então, o Senado passou a ter essa responsabilidade de julgar os ministros do Supremo, né, e ser essa Câmara de equilíbrio, de estabilidade do Parlamento Nacional. Tá. Ontem ocorreu esse episódio. Isso não ocorre desde 1894. Em 1894, o Senado, diferentemente de que alguém fala que o Senado rejeitou o nome, não, o Senado rejeitou 5 nomes em 1894, indicado pelo Marechal de Ferro. Marechal de Ferro era Floriano Peixoto, que acabou derrubando o cabo que proclamou a independência, que foi Deodoro. Deodoro deu o golpe, derrubou a monarquia, mas Deodoro era, na verdade, um símbolo, né? Estava até doente, em cima daquele cavalo e tal, que você já sabe a história. E quem assumiu, quem derrubou Deodoro foi Floriano Peixoto, que era chamado Marechal de Ferro, porque ele enfrentou várias batalhas, tentativa de golpe armado, e venceu todas, e ele foi chamado de Marechal de Ferro. Então, ele tinha uma força muito grande, era um presidente ditador, né, na verdade. E aí ele, então, indicou um nome para o Supremo Tribunal Federal, para o Senado examinar. O Senado derrubou esse nome,
ele indicou mais 4, o Senado derrubou esses nomes, e naquela oportunidade o Senado brasileiro ele se reafirmou como uma instituição sólida, democrática, representante do Estado brasileiro, né? É diferente do Supremo Tribunal naquela época, que a história mostra que Rui Barbosa entrou com um habeas corpus para liberar um político, inclusive também para permitir que membros da família real voltassem a viver no Brasil, mesmo com a queda da monarquia, né? E o Marechal de Ferro foi contra, o presidente da República foi contra, né? E quando o Rui Barbosa insistiu, né, com esse habeas corpus do Supremo, e havia, inclusive, uma tendência desse habeas corpus ser concedido, e ele mandou um recado para o Supremo. Vocês vão dar o habeas corpus para essas pessoas, e quem vai dar o habeas corpus para vocês? Né? Ele ameaçou o Supremo Tribunal Federal, e ele fecharia mesmo o Supremo. Né? E o Supremo, então, recuou. Mas o Senado não recuou. Porque o Senado, naquela época, era composto de homens muito poderosos. Homens de alta moral, de libada reputação, homens que, não se esqueçam que esses homens foram homens que vieram do Império. Homens que vieram do Império, homens que tinham grandes reputações e tal, então eles não abriram mão para, não tremeram diante das ameaças do presidente da República e rejeitaram esses 5 nomes para o Senado, para o Supremo Tribunal Federal. Muito bem, então esse fato agora se repete muitos anos depois, mais de 100 anos depois, desta feita com o nosso Jorge Messias, né? E aí o Jorge Messias teve uma rejeição, que eu até listei aqui, que me parece alguns motivos foram fatais para a rejeição dele. Primeiro, ele é evangélico, né? A turma não engole o evangélico, nunca engoliram a ida do atual ministro evangélico que nós temos no Supremo, né? E mandar outro evangélico para o Supremo, né? Além de Mendonça, que está lá, então seria aí uma afronta para esse sistema discriminador de crentes que a gente sabe que existe, tá? Embora tenha havido aí uma força da igreja, a Assembleia de Deus Madureira, os bispos da Madureira foram lá, mas não foram suficientes. O que pesa na minha avaliação contra o Jorge Messias, primeiro, ele, apesar de negar veementemente na sabatina, certo? Ele deu um parecer, certo? Um parecer liberando a sistologia fetal, a sistologia fetal. É um instrumento em que as pessoas usam para aplicar uma injeção no feto, né? E, evidentemente, uma agulha que se insere no feto até os 9 meses, né? E, evidentemente, mata aquela criança que está sendo gerada. Que 9 meses a criança está praticamente gerada. Então, com todo respeito, mas é um assassinato, né? E aí a pessoa dá um parecer que cassou, que derrubou o parecer, a orientação do Conselho de Medicina, certo? Conselho Federal de Medicina, que proibia isso, ele deu um parecer concordando com o ministro do Supremo, certo? Para liberar isso, né? Para liberar esse tipo de morte, né? Que, embora as pessoas digam que não, mas é uma morte que se decreta a um feto com 9 meses, né? Aí depois ele vem em plenário e diz que é contra aborto. Isso choca porque, na verdade, ele escreveu aquilo que ele está desmentindo agora. E tem outro detalhe, ficou muito mais feio para ele dizer que não sabe o que assinou. Ele é analfabeto? Como é que o advogado-geral da União vai assinar um parecer que ele não lê, que ele não conhece o teor do parecer? Isso não convence ninguém. Nem a carunchinha se convence com isso. Segundo, outra coisa que pesou na minha avaliação com relação à rejeição dele foi ele pediu a prisão daquelas pessoas que estavam se manifestando no 8 de janeiro, né? Aí as pessoas dizem, é golpe, não é golpe, tá? O fato é que ali tinha velhos, tinha criança, tinha idosos, né, que foram presos, né, que foram maltratados, que ainda estão nas masmorras da democracia de Lula, né? E isso pesou muito contra o Jorge Messias, porque ele, como advogado-geral da União, ele pediu a prisão dessas pessoas, né?
E lá também tinha crentes, lá também tinha evangélico, tinha velha com Bíblia na mão. E esse povo, certo? Ele contribuiu efetivamente para a prisão. Censura. Ele já deu parecer sobre censura, né, de liberdade de imprensa, liberdade de expressão, né, atos de censura contra redes sociais, né? Então ele é um homem que, embora ele diga ser evangelho, ele está a serviço da esquerda, ele está a serviço de um governo que quer o fim das liberdades públicas, liberdade de imprensa, né, que rasga a Constituição, persegue pessoas, né, e ele está a serviço desse sistema. Tá. O outro fator que, na minha avaliação, contribuiu também para a derrubada, para a rejeição do Jorge Messias, foi o próprio presidente do Senado. O presidente do Senado, ele é um homem que não fala, mas ele é um Richelieu, ele é um Marquês de Pombal, né? Ele age nas cortinas, porque ele age com dinheiro, né? Ele age com dinheiro. Então, você vê a alegria dele, ele ficou extasiado com a rejeição do Jorge Messias. Só basta você olhar lá nas imagens do Senado, né? Ele trabalhou efetivamente, certo? Para que o nome do Jorge Messias não fosse aprovado do Senado, né? Houve essa demora, foi uma sessão longa, eu não chamo nem de sabatina, eu chamo de sessão interrogatória aquilo, foi longo demais, um dos mais longos da história, né? E permitiu, vamos dizer assim, o Alcolumbre permitiu que ele passasse na Comissão de Constituição e Justiça, né? Para dar um pouquinho de água de comemoração, e o desmoralizou no plenário através daquela derrota retumbante. E por último, o Lula, né? O Jorge Messias, ao chegar no Supremo, ele ia se juntar com aqueles dois outros lá, né? E ser mais um representante de Lula no Supremo Tribunal Federal, né? E o Jorge Messias, pelas palavras dele, pela voz dele, você vê que ele é meio autoritário, né? Ele é acelerado, ele não é um homem ponderado, ele não se comportou nessa sabatina como os outros que passaram aquela palavra branda de humildade. Não, ele foi para cima, né? Ele não negou nada praticamente, a não ser a questão do aborto, mas o restante ele confirmou. Então, ele não ia para o Supremo fazer surpresa, ele ia para o Supremo, certo? Para continuar a serviço do presidente Lula, certo? Então, apesar de ser, lamento aqui até a torcida do André Mendonça, talvez o André Mendonça tenha feito aquela torcida, aquele trabalho para levar ele para lá, com espírito de mais um irmão no Supremo, mas ele não ia para lá se comportar como um crente, com certeza não. Ele ia para lá a serviço do chefe dele, que é o presidente Lula, e a serviço desse sistema maligno que governa o Brasil. Acho que os bispos da nossa querida Assembleia de Deus Madureira pisaram na bola em irem para lá fazer aquela pressão, né? Fazer aquela campanha aberta, certo? E tiveram exatamente essa decepção, porque o povo brasileiro realmente não aguenta mais esse sistema que está aí. Tá? Agora, o que eu concluo aqui para dizer que o que eu espero do Senado é que ele cumpra, é que esse episódio agora sirva para o Senado se reafirmar, né? Com uma casa legislativa alta, onde há estabilidade da República e a democracia. E abandone aquele Senado que está de joelho diante do Supremo, diante de qualquer outra instituição. Os senadores não podem ficar aí provocando, atiçando, fazendo ataques, de maneira nenhuma. Mas os senadores têm que se reafirmar como a principal instituição democrática do Brasil. Não é o Supremo. O Supremo não tem voto. Os ministros do Supremo não têm voto, certo? Eles não têm legitimidade popular. Mas o Senado tem. O Senado tem. Porque além de o Senado representar aquele órgão democrático que dá estabilidade ao país, ao Estado Democrático de Direito, eles são legitimados pelo voto popular. Então, minha opinião é essa. Acho que a rejeição do Jorge Messias foi um grande serviço que o Senado prestou ao país. Embora o Jorge seja
evangélico, e eu também sou evangélico, mas esse negócio de crente votar em crente só quando o crente que vai receber o voto, ele faz jus à justiça de Deus. Ele abraça os princípios bíblicos, os princípios cristãos, quando ele está a serviço de um sistema que rejeita Deus como principal líder, mentor, feitor, criador da humanidade, que é o caso do sistema que governa o Brasil hoje, não reconhece Deus com essa legitimidade, com essa soberania, sim, eu não voto num candidato desse. E parabenizo aqui o Senado Federal, certo? Não ao Alcolumbre, eu não parabenizo o presidente do Senado, porque a gente sabe que isso foi um jogo dele, de interesse dele, porque não se engane, ele vai tentar emplacar o nome dele, o nome do colarinho dele, do paletó dele. Mas, de qualquer maneira, foi uma decisão que reafirma o Senado da República como uma instituição democrática estável para o qual foi criada. Um grande abraço a todos, essa é a minha opinião. Se inscreva no meu canal e dê aí um likezinho para ajudar o velho aqui quando eu falar, vocês me ouvirem em algum lugar. Um abraço a todos, a paz do Senhor, tchau.